Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula, uma rica lição das nossas escolas bíblicas. Eu me chamo Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos, dinâmicas também para abençoar a sua vida, todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus, professores, superintendentes, alunos e todos aqueles que amam estudar a poderosa palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 4 da classe de juvenis, a qual vai tratar do tema Josué, o valor do discipulado. Nós conheceremos um pouco a respeito do discipulado e também sobre a vida de Josué. Quem foi Josué? Josué citado nas Sagradas Escrituras. É isso que nós veremos um pouco. Nesta lição nós temos 4 pontos e nós apresentaremos uma dinâmica no final para abençoar, para que os professores também possam fazer na sua sala de aula. O texto principal dessa lição está em Deuteronômio, capítulo número 34, versículo 9, que vai dizer: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor lhe ordenara a Moisés. Então nós vemos aqui que Josué, em primeiro momento, foi o sucessor de Moisés. Moisés preparou este jovem para que ele pudesse, então, liderar diante do povo de Israel e conquistar a terra prometida juntamente com Moisés. Moisés já estava preparando o seu sucessor, porque, em primeiro momento, nós percebemos aqui que um verdadeiro líder, ele prepara o seu sucessor. O seu sucessor, para continuar a sua missão, é necessária. Então, nós já aprendemos aqui com Moisés, meu querido professor, que nós precisamos, então, preparar pessoas para poder ser nosso sucessor, para poder continuar a nossa caminhada cristã. Que bênção, que alegria que nós estamos aprendendo já com este primeiro texto aqui desta lição. O primeiro ponto dessa lição vai tratar do seguinte tema: quem é Josué? Josué, ele era filho de Num, da tribo de Efraim. Ele foi um dos 12 espias que foi enviado por Moisés para sondar, para espiar a terra de Canaã, o que diz Números capítulo 13, versículo 8. Os irmãos sabem que antes de invadir, antes de Israel entrar na terra de Canaã, Moisés enviou 12 espias, e desses 12, apenas Josué e Caleb permaneceram firmes, acreditando que a nação de Israel tinha o potencial de invadir aquela terra e de conquistar aquela terra, não porque eles mereciam, mas porque o próprio Deus, o Senhor dos Exércitos, estavam com eles e poderiam então ajudá-los a conquistar esta terra. Por causa deste motivo, desta fé tremenda que Josué e Caleb trouxe, acreditando no Deus, Criador dos céus e da terra, Moisés começou a enxergar a liderança na vida de Josué, e Josué então, no decorrer da história, foi confirmada essa liderança para com o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Josué, o nome original de Josué não era Josué, era Oséias, que significa salvação, E após um tempo, Moisés muda o nome de Oséias, que significa salvação em hebraico, para Josué, que em hebraico significa Deus é salvação. Olha só, foi acrescentado apenas Deus no nome de Josué, que Deus é salvação. Isto está escrito em Números capítulo 13, versículo 16, mostrando então que o próprio Deus já tinha um propósito, na vida deste jovem, para que este jovem pudesse então ajudar o seu povo a entrar, na terra prometida. O ponto número 2 dessa lição vai tratar de um assunto bem interessante, que é aprendendo com quem sabe. Aqui nós vamos ver que Moisés, ele a todo momento ensina, discipula o seu discípulo, que é Josué. Josué a todo momento aprende algo com Moisés, está aos pés de Moisés, está sempre ao lado de Moisés, buscando, aprender com quem sabe, com quem realmente sabe e quem tem experiência com este negócio.
Ao longo do relato bíblico sobre a peregrinação do povo de Israel no deserto, Josué é descrito como o jovem escolhido por Moisés para ser o assistente pessoal, conforme Êxodo capítulo 33, versículo 11. E como um assistente pessoal, ele sempre estava ao lado, aprendendo com Moisés. Já havia notoriedade no seu comando, na sua preparação para a liderança, quando ele foi escolhido por Moisés a liderar as tropas israelitas contra os saqueadores amalequitas em Refidim, conforme Êxodo capítulo 17. Ele foi escolhido para liderar e ele venceu, né, esta batalha. E Josué também foi identificado, né, ou identificou no relacionamento com Moisés a possibilidade de ser alguém melhor, aprender, crescer e se desenvolver. Como todo discípulo deve fazer e deve observar isto no seu professor ou no seu líder, ele deve então buscar crescer, buscar aprender, buscar desenvolver as suas habilidades, se espelhando naquele a quem ele está aprendendo, com quem sabe, aprendendo com quem tem história, aprendendo com quem tem exemplo, que é o que Josué fez aqui, né? Ele identificou que ele poderia então aprender muito mais diante do grande líder que existia, que é Moisés. Aqui o primeiro subtópico deste segundo ponto vai tratar o seguinte: nível mais profundo. Josué não se contenta em saber que Moisés é um bom líder, capaz de intermediar a relação de Deus com o seu povo. Ele quer saber o que é viver esse relacionamento. Como todo servo de Deus, todo professor, meu querido aluno, meu querido professor, explique isso para os seus alunos. Todo homem, servo de Deus, mulher de Deus, que quer ter uma intimidade com Deus, ele não deseja apenas seguir o exemplo dos seus líderes, mas ele deseja também sentir esta intimidade, sentir esta presença, ter as suas próprias experiências com Deus, experiências de vida, experiências de coragem, experiências de fazer com que o nome do Senhor seja exaltado, experiências de sentir esta presença tão forte ao ponto de se alegrar, de se animar, de se encorajar, de ser uma pessoa que possa buscar ainda mais da parte de Deus, buscar um nível, né, mudar de nível, ir para um nível mais profundo. Moisés, ele, além de ensinar, né, ele também inspirou o seu sucessor a buscar isso em seu coração, a desejar isso no seu coração, a querer saber, ter uma experiência mais profunda com Deus de Moisés, com Deus que havia falando com Moisés, e ele vendo tudo que estava acontecendo, ele queria também ter esta experiência, sentiu no seu coração este desejo, do nível mais profundo. E todo líder deve passar isso para os seus liderados. Todo discipulado, todo discípulo deve desejar isto, para que Deus possa abençoar a sua vida também nas sucessões, nas guerras, nas lutas, e ser vitoriosos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ponto número 3 dessa lição vai tratar de algo também muito interessante, que vai tratar o seguinte: sem sucessor, sem sucesso. Ou seja, se você é líder, você é professor, você é líder de algum departamento dali, da sua congregação, você precisa, né, é necessário você preparar um sucessor. Porque se você não preparar um sucessor, né, o seu legado, aquilo que você está ensinando, o seu trabalho, a sua atividade, ela poderá, né, avançar sem sucesso. Ela poderá ir sem sucesso. Porque você não preparou o sucessor, porque você não preparou, não planejou. Veja o que diz aqui neste terceiro ponto. Como diz o célebre autor John Maxwell, a respeito de liderança, não existe sucesso sem sucessor. Poderíamos falar sobre inúmeros exemplos bíblicos de pessoas que se preocuparam em preparar, orientar e discipular outras pessoas, visando dar continuidade a algo que iniciaram. Como, por exemplo, Elias e Eliseu. Nós sabemos que Elias, ele preparou Eliseu, e Eliseu, então, deu continuidade ao ministério,
né, do seu sucessor. Também podemos falar de João Batista e os seus seguidores, Natanael, né, que foi discípulo de Felipe, de Timóteo, que foi discípulo de Paulo, né, e sem dúvida também falar do nosso grande mestre, Deus encarnado, Jesus Cristo, que também preparou 12 homens para poder ser o seu sucessor, e isto é o que está no nosso primeiro subtópico deste terceiro ponto. Sucessores antes do sucesso, que foi o que Jesus Cristo fez. Antes de Jesus iniciar o seu primeiro milagre, que os irmãos sabem muito bem, que foi a multiplicação da água para o vinho no casamento, antes deste primeiro milagre, Jesus, ele já escolheu os seus 12 sucessores, os seus 12 homens, 12 discípulos, que dariam continuidade à pregação do Evangelho, à anunciação do Evangelho. Mesmo antes de Jesus iniciar o seu ministério milagroso, ministério de milagre, ele escolhe 12 pessoas, 12 homens, para ser cheio do Espírito Santo e continuarem, então, o ministério de Cristo, anunciando a poderosa palavra de Deus através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O quarto ponto vai tratar o seguinte: de um jovem assistente a um líder do povo de Deus. Todo jovem que é preparado por Deus, que tem um mestre orientador, né, que teme ao Senhor, que tenha intimidade com Deus, todo jovem que se aproxima de alguém que tem intimidade com Deus, ele se torna um grande líder, um grande jovem, um grande homem de Deus, que também vai ter intimidade com Deus. Aquilo que nós acompanhamos, aquilo que o liderado observa no líder, aquilo que o discípulo observa no seu mestre, aquele que nós temos como nosso exemplo de vida, como o nosso mestre, se ele é temente a Deus, se ele é um homem de Deus, se ele é uma pessoa que Deus usa, se ele é uma pessoa que se envolve na obra, se ele é uma pessoa que está sempre preocupado em ter comunhão com o Senhor, o seu discípulo também irá buscar isto, porque ele observa aquilo que acontece em seu mestre, ele tem o seu mestre como o exemplo, ele tem o seu mestre como mentor, que irá direcioná-lo a ter uma experiência a mais com o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E o primeiro ponto desse quarto ponto vai dizer o seguinte, o primeiro subtópico, né, deste quarto ponto, vai dizer o seguinte: passando o bastão. Quando Moisés estava perto da morte, ele anunciou Josué como seu sucessor. Com a imposição de mãos, ou seja, ele orou sobre a vida de Josué, passando a ele o espírito de sabedoria, que ele fosse cheio do espírito de sabedoria, e vestindo-o de honra e autoridade diante do povo de Israel. É o que aconteceu e está escrito em Deuteronômio, capítulo 3, do verso 21 até o verso 29. Além de ter sido comissionado de forma diretamente também pelo próprio Deus. O próprio Deus falou a Moisés que ele também seria o líder que direcionaria, que faria com que o povo adentrasse na terra prometida, é o que está escrito em Deuteronômio 31, verso 14 até o verso 23. De um simples assistente, Josué também se torna um grande líder, um homem que tinha intimidade com o Senhor e que, através da sua vida de santidade com Deus, ele recebeu a orientação do próprio Senhor para conduzir o povo de Israel. O próprio Deus falou para Josué: seja forte e corajoso. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu também seria contigo. Ou seja, experiências com homens de Deus, experiências com Deus, fez com que esta pessoa pudesse ser vitoriosa. Exemplos claros da direção, né, de um líder que é orientado pelo nosso Senhor e Salvador, Deus, Criador dos céus e da terra. Para agora, nós iremos entrar numa dinâmica bem interessante,
E essa dinâmica eu quero passar aqui para os queridos professores e irmãos, que ele vai preparar na sua sala de aula, né, um jovem para que ele pudesse então participar dessa dinâmica. O que a classe vai fazer? O professor vai levar para a sala de aula uma fenda, vai colocar nos olhos do adolescente, do jovem, e vai falar para ele o seguinte: você vai escolher uma voz para seguir. E vai falar para ele qual é a voz que ele vai escolher para seguir. Vai escolher um colega, alguém que está na sala, e dizer: você vai seguir a voz do fulano de tal. Mas porém, o jovem que tiver com os olhos fendados, não estiver enxergando nada, ele vai observar sempre o que o outro jovem vai dizer. O outro jovem, a qual vai ser escolhido antecipadamente, ele vai direcionar, guiá-lo, para que ele possa então andar na sala de aula de maneira em que ele não tropece, não bata em alguma cadeira e saia pela porta. Guiado, direcionado por este outro jovem que vai falar para ele ser guiado, certo? Só que, porém, no momento em que ele estiver falando, o professor vai falar para os outros jovens fazerem zoada. Vai falar para eles tentarem confundir, né, a misturar as vozes ali para que ele não consiga atingir o seu objetivo, que é guiar o jovem que está com o olho fendado até o seu destino final. Então isso vai acontecer dessa forma. O professor vai fender os olhos de um jovem, de um adolescente, o outro vai guiá-lo, ele falando para onde ele deve ir, só que os outros vão atrapalhar falando alguma coisa, vai virar aquele barulho, né? Aquele barulho ali na sala de aula. Só que o que está com o olho vendado vai ter que seguir a voz daquele que está falando, daquele que ele escolheu, a voz daqueles que ele escolheu. E essa dinâmica vai ser bem interessante, que quando estiver acontecendo isto, os professores e os alunos vão ver que a atenção do jovem, que está com os olhos vendados, ele vai procurar, procurar seguir a voz daquele a quem ele escolheu. Alguns podem conseguir e alguns podem não conseguir. A dinâmica e o propósito dessa dinâmica é o seguinte, é que todo discípulo deve observar sempre aquele que está discipulando a ele, o seu mestre. Todo discípulo deve estar atento às orientações do seu mestre, a tudo aquilo que o seu mestre diz, observar os seus comportamentos, as suas atitudes, ter uma atenção especial naquilo que ele faz, no seu modo de relacionar com as pessoas, no seu modo de se relacionar com Deus, diante dos problemas que aparecem, o discípulo vai ter que estar com a sua atenção redobrada para observar como o seu mestre vai agir e ser guiado pelas atitudes e aquilo que o seu mestre representa para eles. Tá bom, meus queridos irmãos? Esta é a dinâmica rápida que o professor vai fazer. Eu tenho certeza que os alunos vão gostar demais. Tá bom? Eu quero que você continue conosco, assistindo os outros vídeos. Nós temos também aqui, colocamos também aqui no canal um segundo canal de oração e leitura da palavra. Vou deixar aqui a descrição deste vídeo. E se você quiser nos ajudar, também contribuindo, é só clicar no coraçãozinho que está aqui do lado, na opçãozinha aqui embaixo, do lado do gostei, e você pode também contribuir e nos ajudar. Tá bom, meus queridos? Nos ajude também em oração, que eu tenho certeza que Deus vai atender o seu pedido. Tá ok, meus queridos? Até a próxima aula, se o nosso Senhor e Salvador nos permitir.